Recomeçar nem sempre dói, porque você está deixando algo para trás. Às vezes dói porque você não quer se despedir de uma versão sua que já não existe mais. Na minha vida, eu tive que recomeçar do zero em uma situação de término. E não foi só a questão do término, foi uma questão também de mudança de local, mudança de país. Muitas coisas em si mudou dentro de mim. E para que esse recomeço fosse mais tranquilo, a gente tem que passar por esses momentos difíceis. A gente tem que olhar para as dores, a gente tem que reconhecer que não estamos bem. Eu sempre fui o tipo de pessoa que buscava reprimir minhas emoções e fingir que estava tudo bem. Então, se acontecesse alguma coisa, eu ia deixando de lado esse sentimento para tentar fazer algo por cima que me fizesse sentir melhor. E foi com o passar do tempo que eu aprendi que é necessário sentir, é necessário você vivenciar o que está te fazendo mal. É como se fosse algo profundo que você sente que fica ali reprimido, dentro do seu inconsciente. Essa emoção que você não deixa aflorar, que você deixa de sentir, ainda fica registrado dentro de você. E foi só através dessa situação de recomeço da minha vida que eu entendi o quão importante é você vivenciar os momentos difíceis, é você sentir o que precisa ser sentido, para que isso saia de você. Enquanto você continua reprimindo as emoções, elas nunca vão deixar de existir no seu inconsciente. Elas estão ali estagnadas, meio que camufladas dentro de um buraco mais profundo. Só que vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que olhar para essas dores. Vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que olhar para as feridas. E é muito melhor você sentir no momento do ato do que você ficar guardando até chegar um momento que vai vir ali um burnout, algo muito mais profundo. Foi somente através dessa experiência na minha vida que eu aprendi o quão importante é você sentir tristeza quando tiver que sentir tristeza. Sentir raiva enquanto você tiver que sentir raiva. Qualquer uma das emoções, elas estão mostrando pro seu corpo que há algo incongruente. E eu sempre fui esse tipo de pessoa positiva tóxica, sabe? Que acontecia alguma coisa e eu fingia que não aconteceu nada. Alguém falava algo pra mim que me magoou, mas eu tentava esconder isso pra não mostrar vulnerabilidade, pra não mostrar fraqueza. E quanto mais eu tentava me esconder, mais e mais eu me frustrava porque eu deixava de ser eu mesma. Eu guardava muitas coisas e de certa forma vai vir um momento na sua vida que tudo isso vai vir à tona. E às vezes não vai vir numa situação boa. Às vezes você já tá guardando tantas coisas dentro de você que chega um momento que você explode com a primeira pessoa que aparecer na sua vida. Isso é muito pior do que você falar algo que te magoou no momento do ato. Quando você começa a buscar autoconhecimento, você começa a se observar mais também. E foi assim que eu comecei a observar as minhas emoções, o que eu sentia diante de certas situações, com certas pessoas. E ao invés de camuflar essas emoções, eu comecei a dar olhar a elas e entender o porquê que eu tô sentindo isso com essas pessoas, o porquê que eu tô sentindo isso nesse local, no trabalho. Às vezes a gente sente frustração no trabalho porque você não gosta do que você está fazendo. Então tudo é uma questão para você olhar e analisar o que precisa ser melhorado na sua própria vida. Eu busco falar que hoje eu sou a observadora da minha própria realidade. Então eu observo o que eu penso, o que eu sinto e o que isso está gerando em mim. Se é um sentimento de tristeza, por exemplo, eu tento analisar e entender de onde veio isso. Por que eu senti tristeza com o que aquela pessoa me disse? Às vezes a gente sente raiva com uma ofensa ou algo que o outro falou. E se você ainda sente isso é porque, em algum nível inconsciente, você concorda com o que a pessoa disse. Ser essa pessoa que observa suas emoções, seus sentimentos, se torna uma pessoa que tem controle melhor sobre as suas emoções. Ter inteligência emocional é justamente isso, é você se observar e entender o que o outro te disse e o que gerou em você quando aquela pessoa te disse isso. Porque nem sempre é sobre a pessoa, é muito mais sobre o que aquela pessoa disse e o que afetou dentro de você. Se é uma ferida mais profunda, muito mais enraizada, às vezes um trauma de infância que você não soube lidar, não ressignificou. Tudo é uma questão de se analisar e observar, para que você consiga dar um olhar para isso. E nessa situação de recomeço da minha vida, foi quando eu parei realmente para me observar, parei realmente para sentir o que eu precisava sentir. Eu estava numa situação não tão legal internamente, as minhas emoções estavam muito afloradas, eu estava pensando demais, pensamentos muito acelerados.
E eu saí das redes sociais, porque foi um momento de eu não quero ver o que tá acontecendo na vida das outras pessoas, porque as redes sociais mostram muito isso, de uma vida perfeita, e quando você tá nessa frustração, nessa briga interna, parece que tudo que tá acontecendo lá fora é muito melhor do que o que você tá vivendo. Eu lembro que eu saí, fiquei uns 8 meses sem redes sociais, que foi ótimo pra mim, pra minha saúde mental. E eu tentei observar e analisar o que estava acontecendo dentro de mim mesma. Precisei sentir muitas dores, ao invés de reprimir. Eu precisei me afastar também de pessoas, porque sabe aquela sensação de você estar indo em locais por pura obrigação de estar presente na vida dessas pessoas somente para agradá-los? Eu passei a entender que eu era muito de querer agradar os outros e que eu tentava sempre forçar certas situações. Tentava ser alguém que eu não era. Então, a partir do momento que eu comecei a me conhecer, eu entendi que eu não precisava estar em todos os lugares. Que se as pessoas gostam realmente de mim, um não que eu disser não vai acabar com a amizade que eu tenho. Mas antes eu era essa pessoa que tentava agradar todos. Eu sentia que se eu não fizesse que as pessoas gostassem, eu ia ser rejeitada. Eu não ia me sentir amada. E esse é o pior problema. A maioria das pessoas tentam vestir uma máscara que não é sua. Tentam viver uma vida superficial, uma vida de agradar mais os outros do que a si mesmo. Quando você aprende a dizer não, você entende que tá tudo bem dar um não sem justificativa. Tá tudo bem não querer estar sempre presente em todos os lugares, com aquelas pessoas. E tá tudo bem você ser você mesma. E é só na busca do autoconhecimento, nesse momento de silêncio, que você consegue se conhecer realmente. Entender o que você fazia para agradar as outras pessoas e o que você realmente queria fazer sem medo do julgamento, sem medo de ser a sua real autenticidade. Eu sempre uso essa analogia do bebê. O bebê, quando ele nasce, ele é a sua real autenticidade. Ele chora quando ele tá com fome, ele sorri quando ele está feliz. Então ele vive sendo ele mesmo. Mas o que acontece com nós, adultos, e o porquê que a gente não consegue ser assim? É justamente por essa busca de aceitação, uma busca de aprovação externa. Então a gente vai se camuflando, se ajustando para ser amado, aceito naquela situação, naquele local, com aquelas pessoas, nesse grupo social. E por você ser tão moldado diante da sociedade, diante das pessoas, os seus pais implementaram crenças em você, da forma que você deve se comportar, como você deve ser. E isso ficou tão enraizado dentro da gente que quando a gente começa a ser nós mesmos, a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa de errado. A gente acha estranho ser autêntico. E você só vai conseguir entender quem você é se você olhar para dentro, se você silenciar, se você buscar se conhecer realmente. No momento em que eu decidi olhar para mim mesmo, foi o momento que eu me isolei, igual eu falei, de muitas pessoas. Eu senti o que precisava ser sentido, desse recomeço que eu tive na minha vida, do término, de mudança de país, mudança de muitas coisas na minha vida. E foi através dessa situação que eu também decidi morar sozinha para me conectar comigo mesma. Porque às vezes a gente é muito moldado pelas situações externas, então você ainda vai querer voltar a essa sua antiga versão, porque as pessoas com quem você conhece por muitos anos te conhecem através daquela sua antiga versão. E você fica naquele limbo de eu não sou mais essa antiga versão, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser dessa forma quando eu estou com essas pessoas. E eu não consigo me desprender dessa versão porque eu quero ser aceita nesse ambiente. Por isso que quando você está nessa fase de despertar, de mudança, é muito natural que você se isole, é muito natural que você mude do local onde você nasceu. E foi justamente isso que eu fiz. Eu tô 1 ano já morando sozinha e foi nessa fase que realmente eu me conheci. Foi nessa fase que eu me desprendi dessa versão que sempre queria agradar o outro, uma versão que sempre queria ser aceita, para realmente voltar à minha real essência. Mas eu vou dizer que não é fácil. Nossa, é muito difícil, porque você fica numa briga interna entre ser a sua antiga versão, desprender-se dela, desprender das antigas crenças, dos padrões que você tinha, para que o novo nasça. E se você quer uma nova vida, a gente tem que entender que é necessário você criar uma nova personalidade. Pensa que você é uma pessoa que sempre se comportou dessa forma, que sempre teve essas crenças, esses comportamentos. Quando você começa a querer ter uma vida nova, você tem que ser uma pessoa nova. Você tem que ter crenças novas, comportamentos novos, hábitos, costumes. E só assim você vai conseguir ter uma realidade, uma vida totalmente diferente. E só foi através dessa mudança real, dessa introspecção que eu tive por esse tempo, que eu consegui me desprender dessa minha antiga versão. Porque eu desassociei desse ambiente que eu estava,
das pessoas com quem eu convivia e comecei a me olhar, me observar, entender quem eu queria ser e quem eu realmente era. Antes de tudo, que as pessoas me disseram que eu era. Antes da criação que eu tive dos meus pais, porque são eles que moldam realmente nosso caráter, nossa personalidade. Professores, ambientes, colegas, tudo isso vai moldando quem você é. Até você entender que você nunca foi essa versão. E sim, o que foi te ensinado a ser dessa forma. E eu vou deixar aqui uma reflexão para você hoje, que está aí buscando autoconhecimento. Gostaria que você se perguntasse: quem realmente eu sou de verdade? Quem realmente eu sou quando ninguém está olhando? Quem realmente eu sou como essência, sem antes me mostrarem o que eu deveria ser, sem antes me colocarem todas essas regras, paradigmas e hábitos que nunca vieram através de mim. O despertar no começo é muito doloroso, porque você vai muito para suas dores, você vai ter que olhar para muitos traumas, muitas questões mal resolvidas. Mas depois que você encontra essa versão que sempre foi você, essa versão que sempre esteve ali, eu posso dizer que é muito gratificante. E às vezes, no momento mais difícil da sua vida, que você vai conseguir encontrar quem você realmente era. Nunca se esqueça de ser o protagonista da sua própria história. Um beijo e até o próximo vídeo.